Olá, povo de Deus, boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo bem com vocês? É muito bom estar de novo aqui, começando a Hora da Cura. Esse momento onde nós falamos e conversamos, temos conversado já nesse ano apostólico de Josafá com tantas pessoas que têm trazido, que têm acrescentado, que têm abençoado mesmo a obra de Deus, o mover do Senhor. E hoje não vai ser diferente. Prepara o teu coração, avisa os seus contatos, que nós vamos falar sobre algo maravilhoso, que é justamente o poder da oração. A importância da oração para que aconteça de fato aquilo que todos nós buscamos. Todo mundo quer ser curado, todo mundo quer ser melhorado, todos nós desejamos ser marcados pela presença do Senhor. Tem um louvor que fala muito disso, ser marcado, marcado pelo sangue, marcado por aquilo que Jesus Cristo é. E o nosso convidado de hoje é um ungido de Deus, um servo do Senhor, que tem experiências profundas com Deus. Eu creio que ele já está aqui se preparando, é o Bispo Adonias. Bispo, você já está por aí? Nós hoje vamos falar de coisas sérias, de coisas muito tremendas e coisas muito profundas que vêm através do nome de Jesus. E é tão forte o poder da oração, é tão sério o poder da oração, e nós vamos conversar. Aí ele já está aqui. Tudo bem, Bispo? É, boa Glória a noite, boa Deus. noite. Boa Tá me noite. Que ouvindo bom. aí? Estou te ouvindo super bem. E você? Então tá bom. Então Tá bom? bem, graças Estou a aqui Deus. apresentando para o povo a nossa pauta de hoje, a nossa conversa de hoje, que ela vai ser muito, muito, muito séria, mas sobretudo muito agradável, porque nós vamos falar com alguém que tem experiências com Deus. Bom, dispensa a apresentação, mas eu preciso dizer. Bispo Adonias é o líder do Ministério de Intercessão da Igreja Renascer em Cristo, Hall, sede Moca, e é uma honra de muito, muito bom, né? Primeiramente, eu preciso agradecer ao Senhor, que tem tantas responsabilidades, tantos compromissos, mas está entregando essa oferta dessa hora para falar conosco de um tema tão importante que é justamente o poder da oração, e o nosso colocamos assim, a oração que traz cura para o ungido, né, que traz cura para o enfermo. Bispo, seja muito bem-vindo, você já pode, por favor, tomar a fala, mas eu já quero te perguntar, quantos anos na intercessão e quantas experiências profundas com Deus através da oração? Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Eu quero agradecer o convite, um convite especial. Não poderia deixar de atender esse convite, porque é muito importante esse tema de hoje, que vai levar conhecimento, vai levar fé e vai levar cura também para muita gente, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Quero parabenizar o Ministério de Cura Interior do Hall Moca, sede internacional, que tem feito um trabalho excelente em todos os sentidos. E agora mais esse, né, também, essa informação chegando aí de forma muito especial, e isso é muito bom. Amém? Nós já estamos há algum tempo já na intercessão, agora, né, na liderança, nós estamos aí já há 10 anos, já praticamente, já nessa liderança do Ministério de Intercessão Palmoca. Temos aí bastante experiência e bastantes desafios que aconteceram nesse longo desses anos, e estamos aí para compartilhar um pouco com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, é verdade, né? Assim, tem uma história com Deus através da oração. E eu quero já começar, Bispo, você falou do trabalho do Ministério de Cura Interior, mas, sobretudo, o que eu percebo, né, como alguém que está debaixo de autoridade das nossas lideranças lá no hall, é a seriedade nos ministérios, é o desejo de fazer sempre o melhor para Deus. Assim como o senhor, que também tem feito um trabalho assim, marcante lá no hall, a gente está debaixo da direção da Bispa Sandra Guilherme, e ela tem dado o envio, e a gente vai, e Deus tem nos honrado. E por causa daquilo que a gente tem visto no ministério, eu quero já começar a conversar contigo sobre esse tema. Falar sobre a oração que cura o enfermo. Toda e qualquer enfermidade, física, emocional, moral, espiritual, ela é contrária a Deus, né? Porque o pecado, as Sim, transgressões, vêm para adoecer a alma e produzir morte. E a gente tem a palavra, né? Só me veio à mente de imediato o Salmo 107, 20, que fala que o Senhor enviou a sua palavra e nos sarou
e nos livrou do que era mortal. A oração, ela faz parte desse processo? O que o senhor acrescenta? Mas exatamente, Deus ele nos dá essa direção, né? Clama a mim e responder-te-ei. E é muito importante se estar abordando isso, porque às vezes as pessoas acham que simplesmente Deus tem a obrigação, né, de nos curar. Na realidade, ele já nos curou. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre Isaías 53, que na realidade ele já nos curou, como o próprio Paulo fala lá na carta aos Efésios. Bendito Deus e Pai que já nos abençoou com toda a sorte de bens, inclusive né, essa porção de cura aí já está estabelecida no mundo espiritual. Agora eu preciso, não posso ficar com sede e ficar olhando lá para a água, para a torneira, para o filtro, sei lá para onde você é, para a garrafa de água e não tomar. Né? Então é importante a gente buscar, a gente ir atrás daquilo que já está estabelecido no mundo espiritual. Né? Eu falo que é sempre como, por exemplo, se recebe uma herança, você recebeu uma herança, tal, tá, você vai fazer o quê? Você tem que ir atrás, tem que ir para o cartório, tem que providenciar advogado, tem que, né, para tomar posse daquilo que está, né, de direito teu. E nós temos de direito à cura, essa é a grande verdade. Se Amém? apropriar daquilo que já está na palavra, né? Se É tão apropria. sério, porque é, assim, você e toda uma equipe fazem parte de um ministério que a função, não sei se é essa a palavra correta, mas o agir desses ungidos é justamente num princípio maravilhoso, que também o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, orai sem cessar. A dificuldade daquele que está enfermo, porque né, algo que eu tenho percebido em todo mundo que vem conversar conosco, é que todos nós chegamos na igreja enfermos. Aliás, todos nós temos várias enfermidades. Sim. E a dificuldade de orar, como é que o senhor percebe isso nas pessoas que também o senhor tem, como servo de Deus, como bispo, tem abordado, no perceber a enfermidade que está no meio do povo? A dificuldade de orar. Essa dificuldade justamente porque quando a pessoa recebe uma notícia, né, a palavra de Deus fala que o servo de Deus não tem que se atemorizar com as más notícias, mas infelizmente as pessoas ficam bastante assustadas, aí passa um filme na cabeça, vem passado, vem uma série de coisas, né? Mas Uhum. às vezes não vem exatamente aquela ferramenta mais importante que é a fé, né? Porque a primeira coisa que a pessoa, quando vem uma situação, ela já pensa que ela precisa de um médico, precisa acionar o seu convênio, precisa, quem não tem convênio, já pensa em fazer alguma outra coisa, enfim. E a gente às vezes esquece do principal. A palavra de Deus ela não muda. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que a gente percebe muito nas pessoas é a ansiedade que rouba aquilo que já está estabelecido no mundo espiritual. E Uhum. normalmente a gente sempre ora para algumas pessoas que têm alguma enfermidade, mas a primeira coisa é fazer a pessoa crer aquilo que já está estabelecido no mundo espiritual. Aquilo já é dela, já tem. Então, se a pessoa precisa crer. Agora, é um outro fator importante, porque muitas vezes a gente não consegue, nesse momento, crer ou entender. A pessoa não consegue ouvir, você está falando, mas ela não consegue ouvir e entender o que você está falando. Ela só quer cura, ela, né? Então, é muito importante a gente entender como ministro que está orando, né, liberando ali a cura, é exatamente aquilo que a carta de Tiago fala, né? Se está alguém sofrendo, faça oração. Está alguém, né, alegre, cante louvores. Mas está alguém entre vós doente? Esse texto é muito interessante, Tiago 5, versículo 14, fala, está alguém entre vós doente? O que nós temos que fazer? Né? Se a pessoa não tem essa condição, porque quando eu estou doente, eu já oro, repreendo, dificilmente a gente, graças a Deus, nem tem médio, a gente não tem tomado faz alguns anos, graças a Deus. Glória a Deus, Mas a glória a gente, Deus. assim, a gente tem que esse posicionamento, porque eu tenho o acesso à cura, eu tenho acesso à palavra, à verdade que não volta vazia, que é a palavra de Deus, mas muitas Uhum. pessoas às vezes não têm. Mas o que a Bíblia nos ensina quando há essa situação que você colocou agora? Chame os presbíteros, né? Chame os presbíteros da igreja, este faça a oração sobre ele, ungindo com óleo, né? Em nome do Senhor,
e a oração da fé salvará o enfermo. Então aí Amém. entra, aí já vê que já não é a fé da pessoa, mas é a oração da fé. Então, Uhum. muitas vezes, quando o presbítero, ou o diácono, ou o oficial, o pastor, o bispo está sendo chamado, muitas vezes é para você entrar na brecha nesse sentido. Faça a oração, e a oração da fé vai salvar você. Porque às vezes a gente fica Amém. cobrando das pessoas aquilo que ela não tem, né? Está ansiosa, preocupada, com a cabeça no trabalho, nos filhos, um monte de coisa. Não consegue se concentrar e buscar. Então, chame os presbíteros, chama, e faça a oração da fé. Isso que é muito forte, isso é muito importante. Esse posicionamento nosso tem que fazer a diferença, porque é muito sério essa questão espiritual. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu chamei, né? Chama de novo. É a mesma coisa se você chamar o SAMU, chamou não veio, você liga quantas vezes para o SAMU, né? Agora você liga passa mensagem para o bispo, para o pastor, às vezes milhões de mensagens a gente não consegue ver aquela mensagem ali, né? Uhum. Faça fumaça, faça alguma coisa, né? Então, a Grita. pessoa às vezes, ela chama o SAMU 10 vezes, 1000 vezes, entendeu? O SAMU já está chegando, ela está ligando ainda, né? Então, Amém. e às vezes com relação um sacerdote, uma pessoa que está pedindo para orar, para fazer alguma coisa, a pessoa chama uma vez, eu chamei, parece que ele não quer ir, não sei o quê, não quis, entendeu? Parece que não quer me atender. Então, há uma situação espiritual no meio dessa situação, então é muito sério. Você tem que ir atrás daquilo que você precisa dessa cura, então vai atrás, chama de novo, liga para alguém que conhece, Paulo, liga para ele lá, fala para ele me orar comigo, ou vim aqui no hospital. Então, assim, nós temos que, às vezes, ter essa atitude. E muitas vezes, na hora que a gente não faz isso, entra um sentimento diferenciado na vida das pessoas. É o que mais a gente percebe. A pessoa, quando É. ela chega, ela já está com um sentimento. Depois, ela, até que essa semana eu pedi para você orar, mas você nem viu. Assim, entendeu? Uhum. Então, É o muito sério. sentimento da pessoa, isso é muito complicado. Então, isso é muito sério. Muito bom bem colocado essa situação para a gente alertar mesmo as pessoas a buscar aquilo que está estabelecido no mundo espiritual. Amém? Não tem como a gente falar. Eu estou aqui ouvindo aquilo que você está trazendo é muito apropriado, muito próximo daquilo que a gente, diante de Deus, apregoa no Ministério de Cura. O Ministério de Cura Interior, ele caminha junto com o Ministério de Intercessão. Por quê? Porque não tem como, você está falando de coisas espirituais, você entrar no mundo espiritual sem essa cobertura de oração. E quando você foi falando, eu fui percebendo que a gente também lida com essas situações da pessoa que chega, ela tem um problema, ela tem uma dor, e muitas vezes essa dor ela é aumentada porque ela não fez isso, né? A oração com fé curará, mas você precisa chamar o presbítero, você precisa ir lá na frente, você precisa pedir para alguém ungir, você precisa insistir, porque tem uma batalha espiritual acontecendo, para que aquela pessoa não seja curada, para que ela não seja liberta. Então, olha como que o Ministério de Cura, ele precisa dessa cobertura, dessa aliança, de andar junto com o Ministério de Intercessão. Não tem como você viver o agir de Deus, a manifestação na vida das pessoas, sem antes aconteça o milagre. O milagre está aí, né? Que a pessoa ouça a oração com fé, que a pessoa se abra para ser curada, né, bispo? Exatamente. Isso é muito forte, porque, assim, glória a Deus que a gente tem essa aliança junto com a Bispa Sandra e com todos vocês que fazem parte do ministério. A gente está sempre pedindo alguns socorros aí, porque muitas É. vezes a gente identifica que é uma questão mesmo da pessoa ser curada para depois receber uma oração, né? E muitas vezes essa enfermidade que a pessoa tem está na alma, esse problema que ela está Sim. vivendo está na alma dela. E e essa enfermidade na alma desencadeia uma série de coisas, tanto de enfermidade como em outros setores da vida da pessoa. E a gente tem que ter esse caminhar junto com o Ministério, muito importante isso, essa aliança, essa concordância, esse respeito dentro do limite de cada um, nós, né? Uhum. Isso é muito importante. Às vezes algumas situações, a gente, né, trabalha junto com vocês nessa aliança, isso é muito forte, é muito importante. Amém. Bispo, eu queria aproveitar, né? Você tem tanta experiência com oração, com batalha espiritual em nível estratégico.
eu gostaria que você pudesse falar um pouco, chamo de você, de senhor, falar um pouco do Você. momento espiritual. Então tá bom, você, do momento espiritual que nós estamos vivendo. Não tem como, né, a gente não se aperceber o que está acontecendo no mundo espiritual. Fala um pouco sobre isso, né? A questão dos reinos, a questão da importância de mesmo aquele mais desconectado se aperceber o quão é preciosa a oração, a batalha espiritual e o posicionamento dos servos de Deus. Isso é muito importante a gente abordar isso também nesse momento, porque o momento que nós estamos vivendo, além de ser muito delicado, ele tende a estabelecer um novo tempo, um novo ciclo. Uhum. Então, Deus abriu uma janela para nós. Eu vejo que Deus abriu uma janela para o seu povo. Mas Amém. tudo isso está acontecendo também, eu quero pontuar que isso é resultado de oração, porque é um mover assim muito grande de aliança entre as igrejas, os ministérios, grandes líderes espirituais dessa nação. Isso são respostas de oração e a gente tem que aproveitar Sim. esse momento agora e levar muito a sério. Eu louvo a Deus porque assim a Igreja Renascer em Cristo, nós temos levado isso muito a sério. A gente tem se posicionado em oração, em jejum. A gente fez o jejum antes da primeiro turno, 30 dias, 12 horas todos os dias, até o dia 2, né? E acabou, a gente foi para o segundo, já na segunda-feira já começamos um novo tempo de jejum de 12 horas até o dia 30, Olha porque só. é assim que nós temos que fazer, mover o coração de Deus, porque Deus é o único que pode inclinar o coração do rei para onde ele quer. Amém. Mas nós temos que mover o mundo espiritual através da oração, do clamor e do entendimento, porque o povo peca realmente por faltar esse conhecimento, esse entendimento, né? E é o que nós temos que fazer. Você falou uma coisa aqui e eu logo me veio à mente a situação de Daniel. Quando Daniel tem aquela visão que ia entrar numa batalha, numa guerra, o que aconteceu? A palavra fala que os homens que estavam com ele, que não deveriam ser pessoas que também tinham conhecimento da palavra e tudo mais. A Bíblia diz que eles não viram o que Daniel viu, mas só sentiram, correram, foram embora. A Bíblia diz que Daniel ficou sozinho. E a gente tem visto essa batalha, tem pessoas que elas não estão né, fora desse contexto, parece que não é com ela, não é com o Brasil, não é com essa situação, parece que é uma briga entre a direita e a esquerda, que é uma polarização. Não, é algo muito sério espiritualmente, porque as mentes hoje governamentais, elas são dirigidas, são influenciadas por principado, potestade. As mentes do povo de Deus são influenciadas pelo Espírito Santo de Deus. E mesmo nós, se nós não nos ficar alerta, o inimigo pode influenciar nossas mentes, as nossas atitudes. Então, é uma batalha constante. O apóstolo Paulo chama muita atenção para isso, né? E exatamente essa condição que a gente tem que olhar, que a gente vive falando, né? Nada acontece no mundo material sem que aconteça no mundo espiritual. Então, Verdade. eu preciso primeiro ir no mundo espiritual, né? Porque, da mesma forma que toda sorte de bênção está estabelecida no mundo espiritual, na região Sim. celestial, o próprio Efésios 6:12 fala que a luta é contra a carne e sangue, mas principado, potestade, dominador, que age na região celestial. Então, a coisa é muito Sim. séria. E nós precisamos ter esse entendimento. Agora, o que é mais importante é a gente entender que a maior autoridade da face da terra é a igreja, né? Sim. E uma das maiores armas que nós temos é a oração. Então, ela vai fazer toda a diferença, tanto numa cura de uma enfermidade, de uma doença, de um mal, de qualquer situação. É o que a gente precisa realmente fazer, viver o evangelho com consciência, com temor e ter essa verdade. Então, é muito importante hoje a igreja estar aliançada, fortalecida, guerreando, fazendo atos proféticos. A gente tem feito até no Ministério de Intercessão ofertas específicas pela nação, porque são Uhum. coisas que fazem a total diferença, né? E nós precisamos realmente usar todas as ferramentas possíveis e imaginárias, porque não vamos aqui falar sobre o mundo espiritual, né, por parte do inimigo, mas eles estão fazendo de Sim. tudo, entendeu?
Então, nós Não temos dá que para fazer ignorar. também. A Bíblia fala para a gente não ignorar os intentos do inimigo. E muitas vezes você está falando de coisas, bispo, tão sérias no mundo espiritual. Você está falando de principados, porque o mundo espiritual ele é organizado. Então tem uma hierarquia que, ainda que você não veja, ela é perceptível, ela acontece, ela é real. Né? Não estamos falando de história da carruagem, estamos falando de verdades. E você citou coisas tremendas que estão na palavra. Por isso que é importante o poder da oração. Você falou, existem principados? Tem uma hierarquia? Tem. Mas a palavra de Deus fala que a maior autoridade, isso é muito sério, é a igreja. Então, quando a A igreja igreja. se posiciona, né? Igreja não é parede, igreja são as pessoas, são os ungidos. Quando a igreja se Exatamente. posiciona, o principado tem que cair. Olha que tremendo, olha que maravilhoso, né? Isso é muito forte. A gente está aí debaixo de algumas direções espirituais, fazendo decreto, mas assim, o que é Uhum. importantíssimo a gente olhar para aquilo que Jesus Cristo falou para Pedro, a minha igreja tem autoridade de ligar aqui na terra para que seja ligado no céu e tem Amém. autoridade para desligar aqui na terra e desligar Aleluia. nos céus. Então, nós temos que, primeira coisa, exatamente isso, entender que nós somos a maior autoridade. Aleluia. A igreja é a maior autoridade. A maior autoridade, ela tem o quê? Ela tem a luz e ela é o sal da terra. Então, Amém. quando a igreja se levanta, como está se levantando, nós vamos trazer luz e trazer esse sal, né, esse tempero, essa coisa, né, maravilhosa que precisa acontecer nessa nação, em nome de Jesus. Lógico, o inimigo vai relutar, o inimigo vai usar todas as suas ferramentas, e a maior ferramenta que ele tem é a mentira, e a maior ferramenta que nós temos é a verdade. Aleluia. Então, Amém. Ô, por isso que a glória. gente Eita Deus. também, então isso é muito forte. Amém. Assim, gostoso. Eu estou pegando as suas falas, porque todas elas edificam. Eu sou muito abençoada e privilegiada de poder partir conversar com ungidos de Deus como você. E você falou de atos proféticos e você citou um. A questão do ministério de intercessão, ir diante de Deus, fazer votos pela igreja, pelas causas, para que se estabeleça a vontade de Deus. E é tão sério, porque esse é um assunto que muitas vezes mexe mesmo com as pessoas, até com quem está na igreja. Porque o diabo não tem nenhum problema de fazer votos, de fazer as suas oferendas, né, bispo? Fala mais disso. Exatamente. Eu acho assim, a gente tem levar isso muito a sério, porque o Satanás ele tem feito isso como obrigação, né? E ele é muito específico nas suas ofertas, nos seus pedidos, para que as pessoas alcancem esse poder imaginário, né? Que não tem, não consegue sustentar, Satanás não consegue sustentar. Isso é muito sério. Então, o ato profético é muito forte isso, que a gente tem que estar fazendo constante. A gente tem, um dos atos proféticos que a gente faz mensalmente é a queima de pedidos. Você não sabe Hum, a importância que tem da gente levar, e eu sempre falo para os nossos intercessores, você não está levando para um monte de papel escrito. São pedidos de pessoas que precisam da nossa intercessão e a gente fazer esse ato profético dessa queima de pedidos, amém. declarando literalmente que aquela situação, como aquele papel, né, que é onde está escrito aqueles pedidos, vai se tornar cinza, e toda a resistência que havia na vida daquela pessoa, seja de enfermidade, seja profissional, seja qualquer área familiar, ela realmente, toda a resistência caia por terra em nome de Jesus. Então, o ato profético é muito sério. A igreja, glória a Deus, que a nossa igreja tem trabalhado muito forte nessa questão de atos proféticos, né? Sim. E a gente precisa, eu vejo assim algo muito forte acontecendo na nossa vida por conta desses atos proféticos, que a igreja Amém. tem levado a sério, a intercessão tem levado a sério isso, né? Da gente pôr o nosso posicionamento diante dessa verdade, porque o Senhor Jesus Cristo, ele deixa algumas coisas muito fortes marcadas ali para que a gente pudesse seguir. E a gente tem que obedecer a palavra, tem que estar baseado na palavra. O que nos protege é a palavra, né? As pessoas às vezes colocam um monte de situação, bispo, o que está acontecendo é isso, aquilo outro, tal. Querido, o que a palavra diz? Então, a palavra nos protege, a palavra ela nos dá a total cobertura. E Amém. só para a gente fechar aqui, né, lá em
Josué capítulo 8, versículo 18, ele fala que quando Deus fala para Josué, depois de toda aquela história que eles perderam lá de Ai, não morreram ninguém, mas eles perderam, que foi feia a coisa ali, né? Tomaram Tanto uma é que Josué surra, né, foi, Vê? Foram displicentes, tomaram uma surra de um inimigo tão menor, apanharam, né? a palavra certa, foram displicentes. Josué também acabou naquela já ganhei, foi, né? É. Mas Deus, ele vence aquela batalha com um ato profético. Ele fala para Josué: o que você tem na mão? Ele falou: uma lança. Então você vai levantar essa lança em direção da cidade de Ai. Veja que ele não era, ele era um homem de combate, mas ele não foi no combate. Ele ficou com Moisés no monte intercedendo. Ele ficou com a Bíblia diz, lá depois, o versículo 26 conclui, Josué 8, 26, conclui exatamente isso, que Josué ficou com a lança estendida até que a batalha fosse vencida totalmente. E aquela batalha não foi uma batalha de 3 horas, 4 horas, não foi uma batalha talvez nem de meio-dia, foi uma batalha de um dia inteiro. Ele ficou com uma lança erguida, talvez com vontade até de entrar no combate, mas o ato profético era muito mais importante ali do que ele estar no combate. Então, às vezes, nós da igreja, em jejum, em oração, isso faz toda a diferença nessa batalha que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? Amém. Nossa, tão sério, né? Que gostoso ouvir isso, né? Abre o entendimento. Eu creio que as pessoas estão, assim como eu, degustando todo esse entendimento da palavra, porque você está falando da palavra de Deus. Você está aplicando um princípio maravilhoso. E daquilo que Jesus Cristo é, né? Ele é o Verbo. E o próprio Filho de Deus, quando ele teve uma guerra muito grande aqui, como homem, né? Como está em Lucas 4, como está em Mateus 4, ele venceu o próprio capeta, o próprio demônio, na palavra. E como que a gente precisa se apropriar dessa palavra, dessas atitudes, desses atos proféticos que você está falando, tão sérios, que eu fiquei falando, meu Deus, é verdade, a queima de pedidos que vocês fazem todos os meses é um ato profético. Porque ali a gente, olha como passa desapercebido. Ali, pelo menos no Ministério de Cura, em várias situações, as pessoas, elas denunciam, elas escrevem as suas dores, elas escrevem as suas guerras naquele papel, naquele envelope, e aquilo vai para a intercessão, que recebe aquilo com cuidado, sabendo que aquilo precisa transportado mesmo diante de Deus, para que haja a manifestação da cura, da libertação, e o que vocês fazem mensalmente, subir no monte, orando, é algo muito sério no mundo espiritual. Que tremendo, bispo, que tremendo. Amém. Agora eu queria também, né, a gente já estamos falando de guerras, e eu me lembrei que o apóstolo Estevão sempre disse, nos ensinou, né, nós somos discípulos do apóstolo e da bispa Sônia, e você pode falar isso muito melhor do que eu, que não tem nada que aconteça na igreja, que aconteça no mundo real, que não passe primeiro pela intercessão. Todos os eventos, né, todos os grandes projetos, Marcha para Jesus, os congressos, né, como eu ouvi pessoas escrevendo aqui do congresso de cura, os encontros, tudo aquilo que faz no reino de Deus, na igreja, primeiro passa pela intercessão. Eu queria ouvir disso, isso. É uma situação que a gente está no campo de batalha, né? Muitas vezes, em algumas situações, como, por exemplo, marcha, alguns eventos, é muito sério, né? O evento vai acontecer talvez daqui 2, 3 dias ou até amanhã. O fato de você ir no local, de você dar ali voltas naquele local, tomando posse daquele local e denunciando toda a posse do inimigo daquela área, daquela região, isso faz toda a diferença. A gente sente isso na pele muitas vezes, entendeu? E é tão interessante, por exemplo, você vai fazer uma volta no quarteirão, você percebe que em alguns pontos do quarteirão tem algumas coisas que você sente algo diferente, você acaba parando até para orar ali, muitas vezes até para ungir, né? Porque você sente no ar, você sente no próprio físico, às vezes, essa situação. Quantas vezes a gente tem todos os nossos eventos aí no Arena mensalmente, que é a sede oficiais, a gente vai no Arena e é gozado, porque assim, interessante, porque cada vez que você vai,
cada vez que você está ali, você sente algo diferente, você sente um mover diferente, você sente muitas vezes até uma resistência diferente, né? E aí a gente entra na brecha nesse sentido, orando, clamando, denunciando aquilo, porque isso é muito importante, da gente ter esse posicionamento. Isso é a marcha para Jesus, então, né? Fala assim, mas por que vocês vão no Marco Zero se a marcha é lá na avenida, né? O Marco Zero é o Marco Zero de São Paulo, representa São Paulo inteiro, os 4, né? Então a gente vai ali e unge ali, determina no mundo espiritual, e a gente tem acompanhado essas batalhas espiritual antes da marcha, a gente vê a diferença, né, ali no próprio Marco Zero, ali na praça. No começo a gente não conseguia nem ficar ali 10 minutos, a gente era abordado, tinha que tomar muito cuidado. Tem vezes que a gente vai lá e fala, poxa vida, será que eu estou no Marco Zero mesmo? Né? E às vezes as pessoas que nos procuram até para orar, e é incrível a quantidade de pessoas que procuram para orar, e são, a maioria deles, desviados. Eles ficam olhando de longe, depois eles pedem uma oração. Mas no começo não foi assim. Então, essa batalha espiritual, ela é muito importante. A gente estava falando um pouco sobre essa questão de cura. Muitas vezes tem pessoas que ficam irritadas porque não conseguiu entrar no hospital, o médico não deixou entrar, não deixou ver, que não sei o quê. Querido, vai dar a volta no quarteirão, vai fazer batalha espiritual, vai repreender o espírito de morte, entendeu? Vai se posicionar espiritualmente. Ele está dando o privilégio de você não ficar ali murmurando, reclamando, ou tentando entrar como se você fosse um médico, como se você fosse alguém que fosse, né? Não, a tua unção vai chegar primeiro. A fé vai chegar primeiro. Os anjos vão chegar primeiro. Então, nós não podemos entrar numa UTI, mas a tua oração, ela pode entrar na UTI. Então, aí entra a questão da fé, do posicionamento, de ter essa certeza que Deus vai estar ali. E é Deus que protege, é Deus que guarda, é Deus que livra. Então, isso é muito sério. A gente ter essa atitude no mundo espiritual, de não abrir mão desses valores espirituais que nós temos. E isso é muito sério. A gente vê a própria... Um guerreiro não pode sair do campo de batalha nunca, né? É permanente. Não pode, você tem que estar ali. Não pode abaixar a guarda nunca, você tem que estar sempre alerta. Foi essa peneira que Deus fez, né? Literalmente foi uma peneira que Deus fez lá com Gideão. Ele sabia que aqueles 32 ia dar trabalho na guerra lá, né? Aí aqueles 10.000 também, esses aqui vão dar trabalho aqui, né? Então Deus já fez uma peneira, falou, tudo bem, eu vou com um efetivo menor, mas a vitória vai ser certa. Então não dá para baixar a guarda. Foi por isso que aqueles caras, né, beberam ali como um cão, lambendo aqui, né, com a mão aqui em cima, talvez tiveram que fazer 10 vezes, 20 vezes para tomar um meio copo de água, mas também não perdeu o foco pelo objetivo que eles estavam indo, que era vencer aquela batalha, né? Que bênção, você está falando, né, que usou o exemplo do Gideão, que tinha aquela multidão, e Deus foi peneirando, peneirando. E quantas pessoas estão na igreja, eu falo muito, a gente brinca muito, eles pedem para você orar, ora por mim. Eles pedem tudo quanto é grupo, ora por mim, ora, mas ele mesmo não tem uma experiência de oração. Eu acredito que a galera que estava ali com o Gideão devia ser esses, né? Que de repente eles estavam ali numa guerra que era espiritual, mas eles estavam ali mesmo de penetra, eles não estavam com o mesmo sentimento. É preciso ter o mesmo sentimento que há em Jesus Cristo. E como é que é?